Olá! Nós vamos fazer uma live hoje super importante que vocês têm me pedido muito, que é sobre as razões pelas quais as crianças anseiam por limites. E aí tem um monte de gente que me pergunta assim, mas será que elas querem mesmo? Porque quase sempre elas querem fazer as coisas do jeito dela. Bom, eu vou dar 5 razões pelas quais as crianças mostram, né? Elas anseiam ali que estão precisando, que querem cuidar, serem cuidadas desse lugar dos limites, tá bom? Vocês têm filhos em casa, provavelmente, quem me acompanha aqui, e vocês já devem ter se perguntado, né? Será que eles realmente querem limite? Eu já vou começar dizendo que sim, porque o limite ele é uma forma de proteção. O limite ele é um contorno, é isso que faz um contorno, né? E a criança ela precisa do limite e ela deseja o limite. Às vezes a gente acha que porque elas querem fazer as coisas do jeito delas, elas não querem o limite, mas é o contrário. O que a criança, quando a criança se coloca na tentativa de fazer o que ela deseja, o que ela quer, ela está apenas tentando fazer escolhas e tentando ser autônoma em suas escolhas. Esse é um processo natural do desenvolvimento, né? Então a criança ela vai crescendo, ela vai aprendendo onde ela pode mexer, onde ela não pode mexer, ela vai aprendendo o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, e aí nesse processo ela vai adquirindo autonomia. Nós que estamos muito acostumados ao quê? A que esse processo seja o tempo todo controlado pelo adulto. Então a gente vem desse lugar, né, de que só vai funcionar se a gente estiver ali o tempo todo controlando essa criança. Não é mais ou menos assim que vocês veem seus filhos? Como se eles quisessem fazer as coisas por eles mesmos? Então, eu relacionei 5 razões que as crianças vão demonstrar para vocês que elas querem esse limite, né? Que elas querem esse contorno. Uma das razões é que a gente precisa entender a ideia e ajudar a criança a entender a ideia de responsabilidade. Olha só, quando a gente pensa em limite, a gente automaticamente precisa pensar em responsabilidade. Por exemplo, se eu pegar o meu carro agora e sair aqui na rodovia Raposo Tavares, que é próximo de onde eu moro, e acelerar muito, muito, muito. Tem um limite de velocidade, não tem? Lembra que eu falei que limite tem a ver com proteção? Ou eu escolho sair desse limite da velocidade, ultrapassar esse limite da velocidade, colocando em risco a minha vida e a vida de outras pessoas, ou eu olho para o meu senso de responsabilidade e aí eu vou pensar assim, meu carro pode ultrapassar essa velocidade permitida, mas a minha responsabilidade vai me trazer para o lugar, mas eu não devo fazer isso. Então, a primeira coisa que o limite ensina é sobre responsabilidade. O primeiro sinal de que a criança vai te dar a respeito de que ela deseja o limite é a responsabilidade. Por exemplo, quando ela começa a chorar e por qualquer motivo, né, pela frustração, pela tristeza, por alguma coisa que está incomodando ela ali, e ela começa a chorar. Naquele momento, ela tá pedindo para que alguém modele responsabilidade para ela. Então, que pegue no colo, que acolha, que converse, não é? Então, a primeira forma, né, de olhar para o limite, né, para essas razões, né, a primeira forma é a responsabilidade que nós vamos ter com a criança, para proteger essa criança. Aí, olha que interessante. Quando essa criança percebe que você está modelando essa responsabilidade, ela devolve responsabilidade. Principalmente quando ela percebe que você não pula as etapas tentando consertar o problema. Ah, mas como isso? Como isso se relaciona com um senso de responsabilidade? Quando a criança pode chorar, quando ela pode expressar os sentimentos, as emoções dela, ela entende que você está sendo responsável com ela. Você está ouvindo e você está permitindo ela sentir as suas emoções de um lugar
de assumir as próprias responsabilidades. Percebem, gente? Olha, esse é o primeiro sinal de que a criança necessita de responsabilidade. É quando ela chora, da nossa responsabilidade, né? Então, quando ela chora e a gente permite com que aquela emoção faça sentido naquele momento, sem que a gente pule essas etapas para tentar consertar, porque o nosso impulso é tentar consertar, né? Então, tá chorando por quê? Não, vem cá, olha só, vamos fazer tal coisa, tem outro brinquedo, pega aquele outro brinquedo seu, percebe? A gente tá o tempo todo pulando essa etapa da responsabilidade nossa e aí agora da criança, porque quando a criança pode se ver na tristeza, na frustração, ela começa também a adquirir o senso de autorresponsabilidade. E aí ela começa a assumir a responsabilidade por suas emoções e por seus comportamentos. Lembra que eu falei a ideia do carro? Eu vou assumir a responsabilidade de ultrapassar a velocidade. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções e a assumir a minha responsabilidade sobre as minhas emoções. Então, por mais que eu queira, por mais que eu deseja, eu não vou poder dar 120 km por hora se a velocidade permitida é 60. Percebe? Então, como que a responsabilidade ajuda a contornar, a trazer limite, a trazer senso, né, de responsabilidade, assumir uma responsabilidade que coloca a minha vida em um lugar de proteção e a vida do outro. Então, é sempre, gente, da responsabilidade que começa o limite, né? O limite, ele não é ruim, pelo contrário, o limite é algo que dá à criança a sensação de segurança, que é a segunda razão. Olha que interessante, nesse sentido de segurança, a criança, ela vai fazer boas escolhas. Olha que interessante. Se a gente começou por responsabilidade e chegamos ao ponto de que a criança pode assumir as suas responsabilidades, a gente chega na segunda razão do porquê a criança precisa de limites, né? Porque ela precisa se sentir segura. E se sentir segura tem a ver com fazer boas escolhas. Eu não tenho como me sentir segura se eu estiver fazendo uma escolha ruim. E o mais interessante, não tem como eu saber se estou fazendo uma escolha ruim ou não, se eu não aprendo a fazer escolhas, né? Olha que interessante. Os pais estão sempre no comando e precisam estar. A criança precisa saber que seus pais estão no comando. Mas naquilo que ela pode escolher, ela deve escolher. Por quê? Porque isso vai dando senso de boas escolhas, né? Então, tem coisas que a gente não vai dar a opção para a criança escolher. Não existe opção, por exemplo, para não ir para a escola, né? Ou para não escovar os dentes, ou para não tomar banho. Existe a opção de escolher o sabonete que vai usar, o shampoo que gosta mais do cheirinho, o creme dental. Percebe? Existe a opção de repente, escolher o tênis que vai usar naquele dia na escola. Não existe opção para coisas básicas e fundamentais na vida da criança. Mas dentro daquilo que é fundamental e que os pais estão no controle, os pais estão no comando, existe a possibilidade dela fazer escolhas. Então, quando a criança começa desde pequena fazendo escolhas, chega um momento, por exemplo, na adolescência, que essa criança vai poder dizer não para as drogas, não para aquele grupo que está levando para um caminho mais inadequado. Por quê? Porque ela aprendeu que estar seguro tem a ver com fazer escolhas, boas escolhas. Faz sentido para vocês, gente? Quero ouvir um pouquinho vocês. Eu sei que parece muito difícil quando a gente pensa nessa questão dos limites, né? Mas como que eu vou dar limite para os meus filhos? Eu sei que parece super difícil, mas se a gente segue os passos simples do processo de educar, a gente chega onde a gente quer. E eu acredito muito numa infância muito mais simplificada do que numa infância cheia de ferramentas. Eu acredito muito numa infância onde a gente se coloca no comando e a gente vai seguindo alguns passos que são fundamentais, como da responsabilidade chegar na segurança. E olha que aí a gente vai permitir com que a criança
diga não para algumas coisas, não é? Porque nesse processo da segurança, de escolhas, a gente também vai ter que ouvir o não da criança. E isso é muito importante, porque se ela for ouvida, se ela for atendida nos nãos dela, nas negativas dela, ela vai saber que quando alguém vier, né, e tirar ela, vamos dizer assim, do conforto emocional, físico, né, como por exemplo, quando alguém vier e falar assim, por exemplo, eu quero que você vá até ali comigo, essa criança vai entender, bom, eu preciso fazer uma escolha aqui, ou eu vou e corro perigo, ou eu fico aqui e continuo em segurança. Essa criança vai saber dizer não. Então é importante que a gente escute os nãos quando chegarem, porque quando esses não chegarem, eles já estão formulando e fortalecendo essa criança para que ela dê os nãos necessários diante dos perigos da vida, né? Vamos lá, Mônica, até que ponto devo ser permissiva sem ser ou me tornar uma mãe chata? Eu já tenho que dizer que mães sempre serão chatas, sempre serão. Não tem como nós, mães, sermos o tempo todo boazinhas, bonitinhas, fofinhas, engraçadas. Não tem como. Nós vamos ser o tempo todo chatas mesmo. Por quê? Porque se estamos no comando e estamos nessa preparação para que essa criança enfrente a vida adulta, enfrente o seu mundo, né, nesse lugar pequeno, com segurança e responsabilidade, nós vamos ser chatas, né? O que a gente não precisa ser, talvez seja a pergunta. A gente não precisa ser uma mãe autoritária, a gente não precisa ser uma mãe que pega no pé por qualquer motivo. Entende a diferença? Agora, não tem como eu virar para minha filha e deixar, né, e falar, tá bom, faça o que você quiser da sua vida, para ser uma mãe legal. Não, eu vou ter que dizer, olha, eu percebi que você essa semana não lavou seu tênis, percebi que você acordou mais tarde para ligar o computador para assistir a aula, né? Você já foi lá e já tomou seu banho? Você já tomou seu banho hoje? Você já escovou seus dentes hoje? Não tem como deixar de ser essa mãe chata, porque eu vou ter que, de alguma forma, conduzir para a responsabilidade, para a segurança, né? Então, essa pergunta, ela ajuda, inclusive, a nortear a live e a nortear as anotações de vocês. Ser uma mãe chata permite com que essa criança assuma as responsabilidades de suas emoções, dos seus impulsos, e faz também com que essa criança se sinta segura, porque ela sabe que existe alguém no comando, né? Agora, até que ponto eu devo ser permissiva? Essa é uma outra pergunta, né? Eu acho que permissiva é uma palavra que já traz a gente para o lugar do desamparo, né? Então, assim, eu vou permitir tudo. Então, eu devo ser permissiva? Não, porque se a gente permite tudo, se a gente vem para esse lugar de ser permissiva, a gente também desampara a criança. Por quê? Porque a criança muito pequena, lembra que eu fiz um post sobre isso. A criança muito pequena é uma criança que tem que ser vista como criança imatura. Se ela é imatura, então eu sou uma mãe que não vou permitir que ela faça tudo aquilo que ela deseja fazer. É diferente de permitir a criança explorar o ambiente, explorar, né, as novas experiências dela. Mas os nãos, às vezes, vão chegar mais e com mais frequência do que a gente deseja. Principalmente nesse lugar de quando a criança ela é muito pequenininha. Então, a gente não precisa, de alguma forma, vamos dizer assim, ter medo de ser essa mãe. Está relacionada ao modo de falar, né? Sim, está relacionada ao modo de falar. Então, quando a gente fala, a gente tem que ter essa clareza de que a criança está ali para ouvir. E ela quer ouvir. A criança está em aprendizado, né? Em desenvolvimento. Aliás, o ser humano como um todo está em desenvolvimento constante. Essa questão do ser permissivo, olha só, vai estar no lugar da responsabilidade, vai estar no lugar da segurança. Como você vai permitir seu filho, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do carro, né? Como que você vai permitir seu filho, sei lá, dirigir 100 km por hora se a velocidade é 60?
Como você não vai dar esse não? Como que você vai permitir com que ele se coloque em perigo? Não faz sentido, na nossa condição de pai e mãe, permitir com que essa criança se coloque em risco. Um dia ela vai cobrar da gente. Mãe, eu quebrei minha perna porque de repente você não estava ali por perto. Nesse sentido, tá, gente? Então a gente vai olhar para esse lugar da responsabilidade, para a segurança, e aí a gente vai começar a entender o terceiro ponto, que é a consequência. Entendem? A consequência vai ser o terceiro ponto, né? A terceira razão pela qual a criança, ela deseja o nosso limite, que é saber que os seus atos têm uma consequência boa e uma consequência ruim, né? Saber que as suas ações vão levar ela para se sentirem bem ou mal. Isso é natural na nossa condição humana. Se eu ultrapassar a velocidade, eu recebo uma consequência, né? A consequência, por exemplo, de uma multa. Aí eu posso receber uma consequência ainda maior, de repente ter um pneu furado ou machucar alguém, percebem? Então, a nossa consequência, ela está aqui, ela existe diante das nossas escolhas. Então, quando essa criança assume as responsabilidades das emoções, dos impulsos, ela automaticamente vai poder fazer boas escolhas. Fazendo boas escolhas, ela tem consequências boas, ela recebe algo bom. E a consequência, gente, é sempre sobre a ação da criança, sempre. É um senso de direção que a consequência traz na vida delas, né? Se elas derramarem um suco, elas podem ajudar vocês a limpar o suco derramado na mesa ou no chão. Essa é a consequência da ação de ter derramado um suco. Mesmo que tenha sido sem querer, porque acontece, né? Às vezes sem querer a gente derrama e é natural que isso aconteça. Mas elas vão poder viver a consequência, né? Viver as escolhas, viver a consequência de suas escolhas quando a gente convida ela para esse lugar de vem secar comigo o suco que derramou. Então a gente vai permitir com que elas vivam essas consequências. Uma das coisas que eu mais percebo assim, no consultório, né, em toda a minha experiência com crianças, é que quase sempre elas têm muita dificuldade com a consequência, muita dificuldade, porque a gente tira delas a responsabilidade, o poder de escolher, e aí fica muito difícil de assumir as consequências. Percebe a diferença agora? Quando a gente dá o contorno, quando a gente traz esse limite para os pequenos, eles aprendem a assumir a responsabilidade dos seus impulsos, dos seus sentimentos, vão vir para o lugar da segurança, então vão poder fazer boas escolhas e vão, sim, viver a consequência de suas escolhas. E no consultório, né, quando eu falo assim, que eu mais percebo que eles têm dificuldade de viver a consequência, é porque eles já não conseguem ouvir o não, né? Então, todas as vezes que o não chega para eles como uma força muito grande e eles se sentem extremamente fragilizados com aquele não. E aí fica difícil de assumir a consequência, né? De viver a consequência. E apesar da consequência parecer algo ruim, ela é extremamente importante. É como se fosse uma dose homeopática na vida dessa criança, né? Então, todos os dias a criança toma essa dose homeopática de consequência e isso vai fortalecendo ela para que ela se situe no mundo enquanto pessoa, enquanto ser humano que cuida de outro ser humano e dela mesma. A consequência, ela vai gerar, então, agora uma outra coisa, né? Que é o respeito. Olha que maravilhoso quando a gente entende. Nós saímos das responsabilidades, encontramos a segurança. Na segurança, viemos para a consequência e agora nós estamos no lugar do respeito. Às vezes as mães viram para mim e falam assim, meu filho não me ouve, meu filho não me respeita, tudo ele já me diz não. Eu quero que vocês pensem quais desses 3 pontos estão faltando na relação com o filho. Porque é só no encontro desses 3 pontos é que a gente chega no respeito. É só quando a criança pode falar sobre suas emoções,
sem que a gente tente consertar essas emoções. É só quando ela se sente segura e assuma, né, e pode fazer escolhas dentro da sua experiência de vida, né, na idade em que ela tem, é que ela vem para as consequências e aí ela começa a viver as consequências do lugar assertivo, e aí ela vem para o respeito. Entendem? Aí ela vem com respeito. E isso, gente, é maravilhoso. Porque o respeito, ele... no respeito, a criança consegue escutar o não. Porque ela já se sentiu respeitada antes. Vocês já fizeram todo o processo antes. Então, no respeito, ela consegue dizer, ouvir o seu não. Quando vocês chegam nesse ponto do respeito, é muito provável que você diga assim, vamos pro banho agora. E essa criança olha para você e pensa, poxa mãe, eu tava jogando videogame. E aí essa criança fala, mas eu vou. Por quê? Porque elas entraram nesse lugar. E é maravilhoso, gente, quando a criança se sente nesse processo e aí ela devolve também esse processo para vocês, né? Então, por causa dessa onda de reação positiva, acabamos não deixando a criança sofrer a consequência. Amanda Live. Eu acho que tem um pouco a ver, sim, com isso, porque a gente está aprendendo a ser pais com mais empatia, com mais respeito, com mais consideração. Então, essa onda de reação positiva tira a gente da zona de conforto, mas também a gente não sabe onde nós estamos ainda. E eu vejo que muito dos problemas hoje no processo de educar é desse lugar de se sentir um pouco perdido, porque a gente ouve muitas coisas, muitas informações preciosas, mas que às vezes não combinam com a nossa cultura, né? Não adianta, por exemplo, eu ouvir, vou dar um exemplo na minha cultura familiar. Na minha cultura familiar, nós não xingamos, nós não usamos roupa curta ou roupa muito apertada, por exemplo. Então não adianta eu ouvir várias informações que tudo bem xingar, porque não vai caber dentro da minha cultura familiar. Mas se eu ler um post, por exemplo, que me ajude a usar sempre palavras gentis com as outras pessoas, isso combina na minha cultura familiar. Entendem? Então, por que às vezes nós estamos tão perdidos? Porque nós estamos exatamente nesse lugar de ouvir muita coisa que às vezes não combina com a nossa cultura familiar. Por isso que é importante você saber exatamente aquilo que você acredita, né? Nas coisas, no processo de educar que vocês acreditam. Então, deixa eu voltar aqui. Envolve castigo? Não, porque castigo não é consequência. Castigo é só uma forma de você paralisar a criança e de você colocar a criança em um lugar de impotência, né? De não poder fazer. A gente começou com respeito, né? A gente começou falando com respeito, Lilian. Então, assim, com respeito... Não, gente, com responsabilidade. A gente começou na responsabilidade. Na responsabilidade, a gente coloca a ideia de que é importante ouvir o que a criança está trazendo da sua emoção, do seu choro, do seu grito, do seu espernear. Então, se eu ouço essa criança, automaticamente essa criança já se sente segura e ela pode fazer uma escolha melhor. E aí, a consequência vai ser sobre a ação. A consequência, ela é importante porque ela faz a gente refletir. Se eu derramo água, né? Então vamos pensar assim, ó, derramei água, agora eu vou enxugar. E na próxima vez, quando eu vou pegar de novo água, eu vou segurar com mais firmeza. Primeiro, porque eu não vou querer ter o trabalho de enxugar. Segundo, porque eu vou ficar com medo agora de quebrar o copo. Então, percebe? A ação da consequência faz a gente refletir. E a gente só muda de comportamento quando nós refletimos. Esse é o principal poder, né, que a gente tem nas mãos. Mudar o nosso comportamento através da reflexão. Deu para entender, Lilian? Se eu tirar algum que ele gosta, algum brinquedo, deve ser,
não obedeceu, isso seria uma consequência? Não, seria um castigo. A não ser, Van, que a consequência, que isso já seja um combinado na sua relação com ele. Olha, vamos pensar aqui na minha filha. Olha, Melissa, sábado você tem uma festinha. Mas para que você vá a essa festinha, você precisa dar conta do seu guarda-roupa que tá bagunçado. Então, percebe? Então eu já fiz um combinado ali. Tá bom, mãe, eu vou arrumar tudo. Parece. Né? Mas eles vão dizer, tá bom, mãe, vou arrumar tudo. Aí vai chegar no sábado, de repente eu vou dar uma olhada lá e não fez tudo. Então eu vou ter que sentar e conversar. Bom, nós tínhamos um combinado, né? E agora, como é que vai ser? Você lá, você ainda tem 2 horas pra festa, quer tentar? Então eu ainda dou faço mais um movimento. E se de repente chegar o horário da saída, eu posso combinar, resgatar com ela. Você lembra que você combinou comigo uma coisa? E agora, né? Então, eu ajudo ela a assumir a responsabilidade e viver essa consequência, né? E aí, isso vai trazer para o respeito, porque ela vai aprender, inclusive, a se respeitar. Respeitar a própria palavra dada, que é de extrema importância e extremamente necessária hoje, gente. Esse país tá cheio de gente que não tá honrando com a própria palavra, né? Olha os palanques aí eleitorais e olha as consequências que a gente vem vivendo. Então, a gente precisa, desde pequeno, ensinar os nossos filhos todo esse processo. Tá fazendo sentido isso para vocês? Que a gente vai para o último ponto da live de hoje. O último ponto é... Deixa eu pegar aqui meu roteiro, né? É sobre regular as emoções. Olha que interessante. Sobre se perceber. Quando a gente passa por esse ciclo, né? Que a gente passou pela... Ih, gente, esqueci. Peraí. Deixa eu voltar aqui. A gente passou pela responsabilidade, pela segurança, pela consequência, respeito, e agora a gente vai passar pela regulação das emoções. Então, quando a gente passa por todo esse processo, a gente pode regular as nossas emoções, se perceber que naquele dia eu não fui na festa porque eu fiquei frustrado porque eu não fui na festa, mas eu não fui na festa porque eu não assumi as minhas responsabilidades. Então, eu fiz uma escolha ruim de não ter arrumado o guarda-roupa e a minha consequência foi não ter ido à festa. Então, eu vou viver essa intensidade toda que essa emoção vai trazer, né, da frustração. E eu vou começar a aceitar os meus próprios sentimentos e a lidar com os meus próprios sentimentos. E, enquanto pais, nós também vamos aprender a aceitar os nossos sentimentos, dos nossos filhos, né? Então, eu vou aceitar que ela ficou frustrada e vou sentar com ela e vou acolher, vou conversar a respeito, para que a gente consiga fazer diferente de uma próxima vez. Cuidar das nossas próprias emoções é muito importante. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso com vocês, né? O quanto precisa cuidar das nossas próprias emoções. Às vezes você vai ter aí suas cicatrizes de infância que precisam ser cuidadas, porque elas vão trazer vocês também para um destemperamento, para um lugar muito difícil na hora de educar e para uma identificação projetiva. Lembra que a gente fez uma live sobre identificação projetiva? Quem não assistiu, sugiro que assista para entender como que as nossas projeções trazem a gente também para uma educação ruim, difícil, dolorosa. Mas regular as nossas emoções começa com a gente, não começa na criança. Começa em como nós estamos dando conta dos nossos próprios sentimentos. Porque a forma como a gente reage com o filho não é sobre o filho. É sempre sobre como nós estamos sentindo, né? Então, como é que você tem se sentido? Avalia aí para poder fazer a transformação necessária nesse processo todo de educar, porque é maravilhoso quando a gente consegue fazer essa avaliação, essa autoavaliação. E claro, busquem ajudas, né? Então, se vocês não estão se sentindo, deixa eu dar um oi para quem tá chegando. Se vocês não estão se sentindo bem, se estão fora do eixo, né? Eu sempre falo, às vezes a gente sai do eixo mesmo. Se vocês não estão se sentindo bem, busque ajuda.
né? Se, Mônica, mas eu não consigo buscar ajuda agora, tá difícil. Ok, né? Converse com uma amiga a respeito, peça ajuda, veja quais são as reações dela, né? Quais são os processos dela que podem, de repente, fazer um sentido no seu também, né? Mas é muito importante. A Dani escreveu, você é maravilhosa. Depois que aprendi a diferença do castigo e consequência, tem sido surpreendente a mudança na família. Ai, Dani, que coisa linda! Maravilhoso, adorei saber que você colocou em prática e que tá fazendo uma diferença na sua família. Que maravilhoso! Adorei, tá vendo, gente? Ó, é muito bom quando a gente pode botar em prática tudo que faz sentido na nossa cultura, não é? Eu sempre vou bater nessa tecla. Precisa fazer sentido na cultura familiar de vocês. Então, façam isso, né? Sigam esses passos, né? Entendendo a responsabilidade começa em aceitar a emoção dos nossos filhos. Por conta disso, eles vão poder fazer escolhas, né? As escolhas que cabem dentro do processo de educar. E aí a escolha vai trazer para consequência. A consequência vai gerar respeito, né? Essa criança vai aprender a se respeitar e a respeitar vocês. E aí, por último, ela vai conseguir lidar com as suas próprias emoções, né? Ela vai conseguir lidar aí, vai se autorregular, que é esse lugar de se perceber. Eu me percebo mais nervosa, então eu cuido desse nervosismo. Eu me percebo brava, eu cuido dessa braveza. Eu me percebo triste, eu cuido dessa tristeza. Então, quando a gente se percebe, a gente pode cuidar. E eu acredito muito nisso, que a gente pode cuidar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente entrega para o outro, né? Bom, a live de hoje foi essa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, eu vejo vocês nos stories.